Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para você, bom dia a todo mundo. Começamos com um anúncio que deve ser feito hoje pelo governo de São Paulo de volta obrigatória às aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira, já dia 18, para todas as escolas da rede pública estadual e também da rede privada. Isso já foi adiantado, confirmado ao Estadão pelo secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, que disse que é preciso fazer essa volta obrigatória porque as pessoas já retomaram de alguma forma suas vidas e é preciso recuperar a aprendizagem, senão todo esse tempo será perdido. A medida deve ser anunciada oficialmente pelo governador João Dória na entrevista coletiva no início da tarde. Nós vamos acompanhar tudo em tempo real. E já podemos adiantar com a reportagem de hoje da Renata Cafardo que a partir de 3 de novembro não haverá nem mesmo aquele distanciamento de 1 metro dentro da sala de aula obrigatória entre os alunos. Os protocolos, os demais protocolos devem ser mantidos. Então, acompanhe os detalhes no início da tarde, em tempo real, pelo portal do Estadão. A CPI da Covid decidiu alterar o cronograma para os últimos dias de trabalho da comissão. Senadores deixaram de lado a ideia de um novo depoimento, seria o terceiro, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e no lugar pretendem convocar o médico Carlos Carvalho. Ele é o responsável por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso de remédios, o chamado kit Covid, no combate ao coronavírus. Esse estudo seria avaliado pela Conitec, mas foi retirado da pauta do órgão. Senadores também decidiram realizar na próxima segunda-feira uma audiência com entidades que representem familiares de vítimas da Covid, e esse deve ser o último ato mesmo da comissão antes da apresentação e da votação do relatório final, desse parecer final, que está marcado para a quarta que vem. Outro destaque do dia vai para uma decisão que deve ser anunciada nos próximos dias pelo governo americano de autorizar a abertura de fronteiras inicialmente terrestres e também depois fronteiras para que aviões, viagens internacionais de avião possam levar passageiros para os Estados Unidos, vindos de países, inclusive como o Brasil, da União Europeia, também da Índia, do Reino Unido e o Brasil incluído. Essa medida deve ser anunciada nos próximos dias, mas foi adiantada por uma fonte da Casa Branca que disse que a autorização para pessoas vacinadas entrarem nos Estados Unidos será dada a partir de novembro. A data ainda não está definida. E essa fonte informou que serão aceitas vacinas que são reguladas pelo FDA, que é o órgão regulador para remédios e alimentos dos Estados Unidos, e também vacinas aceitas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, por exemplo, também aceita a vacina Coronavac. Falando um pouquinho agora de 2022, entre os nomes apontados como possíveis candidatos da chamada terceira via, um dos mais polêmicos, até pelas discussões acaloradas nas redes sociais, é o de Ciro Gomes. E o pedetista é visto pela esquerda, vinculado ao PT especialmente, como uma espécie de traidor, por ele ter apoiado Fernando Haddad no segundo turno das eleições lá de 2018. Já de olho em 22, Ciro contratou, por exemplo, já o ex-marqueteiro de Lula, João Santana, para comandar a sua campanha presidencial. Também tem sido o primeiro a costurar alianças e tentar formar uma chapa para o ano que vem. No podcast Estadão Notícias de hoje, ele, inclusive, declara encerrada a sua relação com o lulopetismo, dentre outros assuntos que tratou. Convido vocês a acompanharem nas plataformas digitais do Estadão essa entrevista com Ciro Gomes. No futebol, destaque para a rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro, com preocupação também com aglomerações, já que a torcida está de volta aos estádios com limitação. Por exemplo, o Corinthians foi notificado pela Secretaria da Saúde de São Paulo por causa da aglomeração no jogo contra o Bahia na última semana, e hoje o Corinthians, às 9 da noite, na Neoquímica Arena em Itaquera, recebe o Fluminense e até pediu o apoio da torcida para manter as regras de distanciamento e também de uso de máscaras. Além de Corinthians e Fluminense, outros jogos de destaque hoje: o líder Atlético Mineiro recebe o Santos, o Flamengo enfrenta o Juventude, o Flamengo é o vice-líder, e tem também tudo sobre os jogos de ontem. Palmeiras empatou com o Bahia 0-0 e foi ultrapassado pelo Bragantino, que agora está em terceiro e que venceu o Atlético Goianiense por 1-0.
E a gente encerra com uma notícia do espaço, porque o ator William Shatner, que interpretou o capitão, né, o papel do Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas, será o próximo a se aventurar no espaço. Aos 90 anos, ele viaja hoje pela Blue Origin, que é a empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos, e ele vai subir cerca de 100 quilômetros, né, antes que a cápsula de passageiros se separe do foguete da empresa. Vai chegar até ficar sem gravidade por um tempinho. É uma viagem bem curta, aliás, dá uns 10 minutos. O eterno capitão será a pessoa também mais velha a voar pelo espaço. Dr. Spock diria vida longa e próspera, né, para ele. Estas e outras notícias você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Uma boa quarta, até amanhã. Até amanhã.